O Rivar Tarsis falou o seguinte: qual a relação de In com Zunisha? Elas podem ter a mesma origem, pois têm o mesmo padrão dos olhos e de repente o castigo de Zunisha não foi de fato um castigo, mas sim uma missão dada por Joy Boy de proteger o Road Poneglyph até o retorno dele. Cara, é muito interessante comparar esses dois personagens porque aparentemente um não tem nada a ver com o outro, a não ser pelo padrão dos olhos, como você falou. Outro personagem que também apresenta esse mesmo padrão é o Mihawk, e esses três personagens parecem ter alguma relação com o futuro. O Zunisha é capaz de se comunicar através da voz de todas as coisas e permitir que outras pessoas vejam através de seus olhos. Talvez esse poder tenha sido mostrado de forma limitada na obra e vai ser mais explorado mais na frente, além do que esse personagem conseguiu sentir as batidas do tambor do coração do Joy Boy a milhares de quilômetros de distância e veio até o Wano para prestigiar esse momento. Infelizmente só para prestigiar, e ele não fez absolutamente nada. Mihawk, por sua vez, ele já viu várias vezes o Luffy como alguém que tem o poder mais formidável de todos os mares, que é fazer com que todos à sua volta sejam seus aliados. Fora que aparentemente ele tem um haki da observação muito avançado, e talvez esse personagem tenha o haki do rei. E o Insama dispensa apresentações. Ele é simplesmente o personagem que sabe de tudo mesmo estando confinado dentro de Mary Joyce, e ele tem o poder de destruir ilhas inteiras mesmo à distância. E o Oda já mencionou que esses olhos do Mihawk significam e representam clarividência, tanto que esse personagem teria essa temática antes e foi mudada ao longo da obra. Então nós acreditamos que não tem uma relação direta em si entre esses três personagens, mas sim os três têm alguma relação com o tempo, com o futuro, com a possibilidade de ver além do que os outros conseguem ver. Sobre a missão dada por Joy Boy de proteger o Road Poneglyph, é bem possível, e não só o Road Poneglyph, mas também o povo de Zou, que esse povo provavelmente foi retirado do reino antigo e foi salvo apenas por estar nas costas de Zunisha, longe do alcance do poder da arma de Insama, assim como o povo de Wano também por estarem acima do nível do mar. Nós já falamos disso em outros vídeos do canal, mas essa é a nossa opinião. Mas antes de continuar esse vídeo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal e responde aqui em vídeo. Se vocês ainda não nos seguem lá no Instagram, o link tá na descrição. Nós estamos fazendo bastante post por lá e tá tendo bastante vídeo de perguntas, então com certeza esse é o melhor momento para você mandar a sua. Chequem a descrição, é muito importante porque lá estão todos os nossos links e principalmente o link do canal secundário. Nós estamos muito perto de bater 1000 inscritos por lá e nós gostaríamos muito de bater essa meta. Mas sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E o Paz Brum falou o seguinte: salve, qual a intenção do Barba Negra com o Moria? E cara, antes de passar essa pergunta para Samuel responder, a gente tem um vídeo que lançou essa semana, inclusive antes desse vídeo aqui tá sendo lançado, tem esse vídeo, que é justamente sobre isso, sobre o Barba Negra e sobre toda essa ligação. Então eu recomendo que você veja esse vídeo, mas Samuel vai responder agora e serve como um complemento. E você continua aqui. Se fosse só uma fruta, ele já teria o matado para o pegar, mas o deixou vivo e preso. Isso se referindo ao Moria. Cara, essa pergunta foi muito boa, até porque no vídeo passado a gente não explicitou qual que é a real intenção de Barba Negra em relação ao Moria. A gente deu um backstage muito grande do fato do Moria ter pego o Wars na Ilha Congelada, mas esquecemos de explicar o porquê que Moria está preso na Ilha Hashinozo e porque provavelmente o Barba Negra tem interesse nele. Pensem comigo, assistindo aquele outro vídeo, inclusive quem não assistiu assista, que a gente traz uma teoria muito bacana sobre o Barba Negra e sobre o Wars, faz muito sentido que Barba Negra, sabendo o que Moria fez, que foi pegar o corpo de Wars da Terra Congelada, e sabendo que ele tem conhecimento sobre esse local e que provavelmente protagonizou uma batalha durante o século perdido, faz muito sentido que Barba Negra o mantenha preso para que num futuro próximo o Moria o leve lá. Até porque com o poder de Moria, o Barba Negra pode querer reviver outros personagens similares a Wars, com o mesmo poder ou com a mesma força, que estariam congelados naquela terra. Que o Barba Negra vai usar o poder de Moria para ressuscitar alguém, isso é quase certeza. Ele provavelmente também quer um exército de mortos-vivos, mas não tão numerosos quanto Moria queria. Talvez ele queira reviver algumas pessoas específicas, e talvez essas pessoas estejam nessa terra congelada que foi liderada no passado por Wars. Nós não imaginamos outro propósito pro Barba Negra querer a fruta de Moria. É claro que não esbarre no Edo Tensei de Naruto, mas isso em si seria muito interessante, e até seria mais fácil pro Oda nos mostrar o caminho pra terra congelada, que provavelmente ele vai focar um pouco durante a obra.
E a próxima pergunta é do Washington. Se o Barba Negra tem condições de vencer o Law e ferir até o Shanks, é coerente ele ter arregado pro Rayleigh como aconteceu? E é interessante como as perguntas focam bastante no Barba Negra, mesmo ele estando um pouco apagado na obra atualmente. Cara, porque apesar dele estar apagado, várias coisas acontecem ao redor dele. Por exemplo, o Garp invadindo o Rachinoso e ele não estando presente. Inclusive, ele tá a caminho de Egghead. A gente viu ali o navio dele chegando e possivelmente ele esteja lá no navio. E, cara, Egghead, você lembra desse arco, Samuel? Cara, não faço a menor ideia do que você está falando. Pois é, cara, e sobre isso é muito engraçado e muito interessante conversar sobre nível de poder One Piece, porque realmente é engraçado. Em um momento, o Barba Negra derrota o Law, que, é claro, tem um nível aproximado de Yonkou, porque junto de Kid conseguiu derrubar a Big Mom. Eu não vou me atrever em falar que ele derrotou a Big Mom, porque não aconteceu isso. Vamos ser sinceros aqui. E, cara, sobre vencer o Shanks, ferir o Shanks, né, aquela cicatriz que ele fez no olho do Shanks, pra mim é uma teoria ainda meio que nebulosa, porque como exatamente ele fez isso? Se a gente for na Guerra de Marineford, o próprio Barba Negra fala que não era aquele o momento de enfrentar o Ruivo. Eu imagino que ele esteja se referindo a não só o Ruivo, como todo o poder do Ruivo, como a tripulação dele. Então, assim como o Luffy, o Barba Negra tá passando por uma fase de evolução. Ele tá dando uma Akuma no Mi pra sua tripulação, tá tendo um território. Então, ele acabar fugindo do Rayleigh aumenta ainda mais essa especulação de como foi essa batalha, como ele fez essa cicatriz. Será que tem algum envolvimento com o Shebeck, do Shebeck possuir o corpo do Barba Negra, como já teorizamos várias vezes? Cara, isso pode justificar, até porque o próprio Shanks fala que ele não foi pego de surpresa, foi em uma batalha normal. Então, é uma coisa que a gente quer ver flashback, porque o Barba Negra não era nível Yonkou antes de Marineford, na minha opinião. E mais um aqui do Paz Brum, ele falou o seguinte: o robô que escalou a Red Line poderia talvez estar indo buscar algo, um corpo, por exemplo, talvez aquele que teorizam ter na Câmara Fria? Cara, esse é o tipo de coisa que o Oda simplesmente jogou pra gente e esqueceu de explicar. Isso foi há mais de uns 10 capítulos atrás, não lembro exatamente, o editor pode me corrigir aí se eu errar, mas a gente não teve absolutamente mais nada sobre esse robô em si, e o Oda simplesmente achou que tava boa a explicação que ele deu. Porém, capítulos depois, o Kuma fez a mesma coisa que esse robô. Os dois, entre aspas, eles foram pra Redline, seguindo algum comando bizarro, nem eles tinham controle pelo próprio corpo, e usaram todo o seu poder pra chegar lá em cima. Esses dois fatos com certeza estão ligados de alguma forma, e sim, eles provavelmente estavam indo para Mary Joyce buscar algo. Provavelmente esses dois personagens, entre aspas, eles estavam seguindo uma ordem retroativa, vinda provavelmente ou de Vegapunk ou do próprio Século Perdido. No caso de Kuma, provavelmente foi de Vegapunk, ele instalou algum comando escondido dentro do Kuma para que ele fosse para Redline quando chegasse a hora, e no caso do robô, foi alguma ordem do Século Perdido, até porque ele aparentemente ficou adormecido por vários séculos, e do nada ele resolveu acordar e invadir Mary Joyce. Eu apostaria sim no Tesouro Sagrado, nós não sabemos o que é, talvez seja o próprio In, e esses dois personagens possam estar indo atrás dele. Porém, dentro do mesmo lugar onde vimos o Chapéu de Palha gigante, há outras 6 câmaras geladas. Então, muito provavelmente tem mais tesouros por lá, tem mais coisas que a gente ainda não sabe, e tem muito mais informação que o Oda precisa nos passar em algum momento. Eu, sinceramente, tô ficando desesperado, porque parece que a obra vai acabar sem o Oda explicar muita coisa. Mas com certeza a gente confia no nosso japonês favorito. Então concordo com você, provavelmente eles estão indo buscar algo, estão indo derrotar alguém, ou pelo menos uma tentativa desesperada de derrubar o In, mas não sei se seria exatamente um corpo, talvez o corpo do próprio In. Nesse caso eu concordo completamente. E a próxima pergunta é do Gustavlog. Salve Supernovas, salve mano! Na opinião de vocês sobre o anime de One Piece manter a qualidade de animação depois de Wano, é possível? Ou vão voltar ao velho estilo de animação, por sair muito caro os episódios? Cara, eu tô adorando, tá muito lindo. Cara, eu acho que quando a régua fica muito alta, é muito difícil de abaixar, principalmente por causa da pressão. Porque, por exemplo, se mudar o diretor, por exemplo, não vai ser um diretor pior ou um diretor mediano. Ele com certeza vai querer manter o mesmo padrão ou manter algo satisfatório. Como, por exemplo, eu acho que no pré-time skip tem uns arcos ali que vacilam um pouco, mas consegue manter um nível bacana. Tem várias cenas marcantes antigamente. Mas hoje é claro que o ano tá em outro nível. Inclusive rolou muita polêmica que a gente não comenta tanto aqui no canal sobre as auras de poder, sobre como algumas cenas estão extremamente exageradas pro mangá de One Piece, que antigamente não existia isso. Eu pessoalmente gostei muito do One Piece pela simplicidade lá do East Blue, aí depois foi evoluindo e tal. Mas cara, eu fiquei realmente impressionado com o episódio do Sanji contra o Queen e do episódio do Zoro contra o King. Eu achei que era outro anime, com certeza não era Toei aquilo, mas cara, eles evoluíram bastante, a gente só tem a elogiar, e eu acho muito difícil nesse momento, nessa altura do campeonato, abaixar a régua. Eu acredito que vão continuar investindo forte
forte. E outra coisa, a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre a forma Gear 5 do Luffy quando o episódio sair. Com certeza vai ser o episódio mais bem animado da história do anime, possivelmente, e a gente com certeza quer comentar sobre isso, por mais que a gente não comente tanto o anime aqui no canal. E o André Soares falou o seguinte: Lily poderia ser a Toki? Acho estranho o Oda introduzir umas personagens vindo do século perdido, aparentemente fugindo de algo e não explicar isso. Sem contar que a cor do cabelo dela é parecida com o cabelo de Vivi. Cara, é interessante, eu nunca tinha pensado nisso, não sei se outros canais falaram a esse respeito. Primeira coisa que eu queria falar sobre o seu comentário aqui, em One Piece, todas as mulheres são iguais a Nami, só muda a cor do cabelo, então esse lance de parecer é bem relativo, principalmente se tratando das mulheres de One Piece. Em segundo lugar, eu concordo plenamente que o Oda simplesmente jogou a Toki, vinda do século perdido, e não falou absolutamente mais nada sobre isso. Era o momento do Oden, por exemplo, perguntar pra ela como que era nessa época, e sinceramente, se eu fosse o Oden, eu ia encher ela de pergunta. Porém, ele nem questionou isso, acho que ele ficou apaixonado demais quando viu e esqueceu completamente que ela veio do passado. E o Oda parece que simplesmente esquece de algumas partes importantes que ele coloca ou de suspense que ele mesmo faz. E eu acho que no caso da Toki foi exatamente isso. A única coisa que a Toki revelou do século perdido foi a profecia dos 20 anos. E agora sim, sobre a relação dela com a Lily, eu acharia bem interessante que fosse mesmo. Porém, eu acho que não seria porque ela tem uma relação muito forte com o país de Wano. Tanto que a primeira vez que ela aparece, ela já está com as vestimentas desse país, e muito provavelmente o que ela disse que veio de uma Wano do passado é verdade. Uma coisa realmente que pode ter acontecido é a Lily e a Toki interagirem no passado, até porque tem o lance de Alabasta indicar a localização da Pluton que está no país de Wano. Então elas podem ter sido aliadas, os reinos delas podem ter sido aliados no passado, e elas fizeram essa colaboração entre aspas em relação ao poneglyph que indica a localização da Pluton. Isso eu acharia muito interessante, mas eu espero sinceramente que o Oda nos mostre a Toki do passado em um possível flashback contando a história do século perdido, porque essa personagem tem um potencial sensacional, fora a fruta dela, né, que é a única em One Piece que mexe com o próprio tempo, mas que nós achamos que foi reduzido um pouco do potencial que poderia ter. Mas eu gostei bastante do seu comentário. E a próxima pergunta é do Marcos Santos. Salve, meus parceiros, essa é a minha primeira pergunta e espero que vocês gostem. Olha, na primeira pergunta você já vai ser respondido, cara. Se o Zoro tivesse ido para a ilha da Big Mom e visse o Sanji atacar o Luffy daquela maneira, o que ele teria feito? E outra pergunta é, cadê os outros piratas que saíram ao mar? Ainda tem pessoas na corrida fora os supernovas? Cara, eu tenho pena do Sanji se o Zoro tivesse em Holy Cake naquele dia. Cara, e esse é outro assunto muito comentado na fandom que a gente nunca tocou nesse assunto, que é justamente sobre isso, do Zoro contra o Sanji, que inclusive é uma discussão que nunca vai acabar. Eu lembro de rumores que iria ter uma luta do Sanji contra o Zoro, porque o Sanji tinha pedido para que, se caso ele perdesse o controle, o Zoro parasse ele. Tinha até um vazamento que a gente chegou até a comentar, mas era tudo mentira, como sempre. Até porque a gente veria ali um Zoro todo destruído depois da luta contra o King, e o Sanji no máximo do seu poder, com regeneração, com super força, com fogo azul, então seria bem interessante. Mas não seria uma batalha de igual para igual, justamente por causa disso que eu acabei de falar. Porém, já em Holy Cake seria totalmente diferente. Se o Zoro tivesse ali no lugar da Nami, será que o Zoro assumiria esse papel? E cara, como eu mencionei, esse assunto é muito comentado e já tem vários argumentos sobre isso, como o Zoro não interromperia, porque seria a ordem do seu capitão de não se intrometer nisso, porque o Luffy tem as próprias maneiras dele de resolver as coisas, até porque o próprio Luffy é mais forte que o Sanji. O Luffy poderia derrotar o Sanji naquele momento e quem sabe derrotar até os próprios irmãos do Sanji, porém tem toda uma questão mais sentimental que eu acho que o Zoro entenderia. O Zoro não é burro como muita gente acha. O Zoro sabe sim pensar, entender o capitão. Não é à toa que ele é o vice-capitão, a mão direita do Luffy, como muitas pessoas falam. Em um momento ele aceita as ordens do capitão, em outro momento ele consegue discordar do capitão e dar as ordens por cima dele, como a gente viu lá em Water 7. E do mesmo jeito que ele aceitou a luta do Luffy contra o Chopper porque ele entendeu o motivo deles estarem lutando, ele também entenderia o porquê o Luffy estaria naquela posição de apanhar do Sanji e deixar o Sanji fazer tudo aquilo. Então eu acho que isso responde bem seu questionamento, mas é claro, essa luta eu acho que talvez um dia tem tudo pra acontecer, mas é muito difícil, principalmente nesse momento da obra. E sobre essa sua outra pergunta, onde estão os outros piratas no mar? Cara, e sinceramente eu acho que no momento da obra o Oda vai focar nos grandes nomes, como os supernovas, inclusive o Orochi tá pra aparecer ainda, vai aparecer, agora o Oda tá focando na Bonnie e eu acredito que em Elbaf, no mais tardar Elbaf ele aparece, e os próprios Yonkous, que por si só já tem vários piratas rodeando por eles. Por exemplo, o Barba Negra tem o Moria, o Bug tem o Crocodile e tem Mihawk. Então esses são os piratas grandiosos que vão ser trabalhados a partir de agora. Eu acredito que piratas pequenos não vão ter tanto espaço como tinha antigamente no Yes Blue ou no pré-time skip. E com certeza tem outros piratas menores correndo atrás do One Piece, mas sinceramente, vocês acham que ele tem alguma chance no atual cenário? Fica aí a reflexão.
Exatamente, cara. E o Douglas falou o seguinte: fala Supernovas. Com Shanks demonstrando um super hack, Barba Negra humilhando Law e Sabo batendo de frente com dois almirantes, o Luffy fica muito atrás porque ele ainda não superou o Kaido. E ele ainda tem que evoluir o haki dele, ou foi um estágio final? Cara, inclusive foi bom essa pergunta ter surgido, porque no último vídeo de perguntas a gente mencionou que nós acreditávamos que Luffy, Zoro e Sanji estavam, entre aspas, no auge de poder de cada um. Mas nesse momento específico a gente estava se referindo ao poder físico. O Zoro com suas habilidades em espada, o Sanji com o poder dos genes despertados e o Luffy com a sua fruta. Mas não necessariamente o haki parou, até porque o Luffy realmente tem muito a desenvolver com haki, até para a própria luta contra o Barba Negra, onde ele dificilmente vai poder usar o poder da Hito Hito no Mi. Então o haki com certeza ainda tem muito a evoluir. O Shanks, por exemplo, vê vários segundos no futuro, até mais do que o próprio Katakuri. O Barba Negra, não que ele humilhou o Law, eu discordo nessa parte. Foi uma luta bem pau a pau na minha opinião. Tanto que o Barba Negra acabou a luta todo machucado. Mas é claro que ele iria ter uma dominância nessa luta, até porque ele tem o poder de duas Akumas no Mi e tem uma tripulação muito mais forte que a de Law. E o Sabo também estava acompanhado dos primeiros comandantes do exército revolucionário. Eu concordo com você que o Luffy ainda não superou o Kaido e eu acho que nem vai superar até o final da obra, até porque o Kaido é puramente força física. O Kaido é a criatura mais forte do mundo e provavelmente vai acabar a obra com ele sendo a criatura mais forte do mundo. Mas isso fisicamente. O Luffy vai ganhar na determinação como ele sempre vence e haki nada mais é literalmente do que determinação. Então com certeza o Luffy ainda vai evoluir bastante o haki dele. Como eu disse, até pra luta contra o Barba Negra ele vai precisar de um haki muito avançado, porque é a única coisa que ele vai ter em mãos pra lutar contra Teach. Se houver uma luta contra o Shanks, ele também vai precisar de um haki avançado, principalmente da observação e do rei, porque o Shanks é mestre nesses dois hakis, e até o Insama. Então quando nós falamos que a evolução, entre aspas, do Luffy terminou, nós estamos querendo dizer que o Oda não vai fazer um Gear 6, por exemplo, não vai tirar um poder da cartola agora pra o Luffy derrotar um outro vilão com ele. O Luffy vai usar o poder que ele tem e aprimorar o seu haki pra desenvolver novas técnicas de derrotar os seus inimigos. Mas relaxem que ainda temos muito tempo pela frente e agora a gente precisa aproveitar os acontecimentos de One Piece enquanto chega o incidente de Egghead que o Oda falou que vai mexer com o mundo inteiro e promete ser mais impactante que o incidente de Ohara. Estamos muito ansiosos e acompanhe aqui no canal para ver todas as nossas análises e teorias sobre isso. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrevam nesse canal e no canal secundário. Todos os links estão na descrição. Além disso, Discord, Instagram e a plataforma de lives do canal também estão aí embaixo e o código Pix caso vocês queiram dar um apoio pra gente. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!